Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema que, olha, é o coração do FinOps, mas que muita gente esquece: a mudança cultural. A gente vai muito além das ferramentas e dos números para entender a transformação nas pessoas e nas equipes. E para começar, a gente trouxe uma frase do W. Edwards Deming que é, assim, cirúrgica, né? Ele diz que com a gestão certa dá para aumentar a qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir custos. E isso é FinOps na veia. Não é só sobre a tesoura, sobre cortar gastos. É sobre deixar o sistema todo mais inteligente, mais eficiente. É ver o custo como um termômetro de eficiência e não como um vilão. Boa! Então, o nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente vai começar entendendo por que FinOps é, acima de tudo, uma questão de cultura. Depois, vamos falar do time de FinOps, que tem um papel de facilitador. E vamos ver que, no fim das contas, a responsabilidade é de todo mundo. Daí, a gente entra na parte mais difícil: como motivar a galera. E para fechar, vamos ver essa cultura toda funcionando na prática. É isso aí. E para entender por que é uma transformação cultural, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes da nuvem, o custo de TI era na maior parte fixo. Sabe, comprava-se um servidor pensando em usá-lo por, 3, 5 anos. O planejamento era super engessado. A nuvem chegou e virou o jogo. O custo agora é variável. A gente paga por segundo, por gigabyte usado, e essa mudança, que parece só técnica, na verdade mexe com tudo. Exige uma cultura nova, um jeito diferente de pensar. Porque cada linha de código, cada decisão de engenharia, agora tem um impacto financeiro que é quase instantâneo. Faz todo sentido. Se o custo agora é gerado por todo mundo, a pergunta que não quero calar é: de quem é a responsabilidade de cuidar disso tudo? Quem faz FinOps na empresa final? Essa é a grande questão. E a resposta tem um paradoxo bem interessante no meio, que a gente vai desvendar agora. A primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa nisso é uma equipe centralizada, claro. E tá certo, a maioria das empresas que já estão mais avançadas em FinOps realmente tem uma equipe central para cuidar disso. O papel dessa equipe é ser um centro de excelência. Pensa neles como os maestros da orquestra. Eles que orientam as melhores práticas, negociam os descontos gigantes com os provedores de nuvem, montam os relatórios e definem as regras do jogo, a governança. Basicamente, eles constroem a estrada para todo o resto da empresa poder andar nela de forma eficiente e segura. Só que, e aqui que está o pulo do gato, a equipe de FinOps não faz FinOps. Pelo menos não no sentido de executar as otimizações do dia a dia. Não são eles que vão lá e decidem: vamos diminuir o tamanho desse serviço aqui ou vamos desligar aquele outro ali. Peraí, como assim? Agora bugou minha cabeça. Se o time de FinOps não faz FinOps, então quem faz? Exatamente, essa é a beleza da coisa. Pensa que FinOps é um esporte de equipe. O time central é o técnico, a comissão técnica. Eles montam a estratégia, dão os equipamentos, analisam os dados do adversário, mas quem está lá no campo, correndo, chutando a bola e fazendo gol, são jogadores de cada squad de cada time de produto. E essa tabela aqui mostra isso de um jeito bem claro. Olha só, a engenharia é quem toma as decisões de arquitetura que impactam o custo. O time de produto olha os dados e pensa: essa nova funcionalidade está dando lucro? O pessoal de finanças pega os relatórios para fazer previsões e fechar as contas. E os executivos usam tudo isso para conectar as decisões técnicas com os resultados do negócio. O time de FinOps é o quê? É a cola, o hub que conecta e capacita toda essa galera. A ação mesmo ela é descentralizada. Entendi. Então, o verdadeiro desafio não é achar um servidor que está grande demais. O desafio é fazer toda essa gente, com metas e prioridades diferentes, conversar e trabalhar junto. É um desafio humano, né? É exatamente isso. É a arte de motivar. É aí que o bicho pega. E não só eu que estou dizendo isso, não. Os dados mostram. A pesquisa State of FinOps, que é tipo o censo do nosso mundo, mostra todo ano a mesma coisa. O desafio número 1, disparado com 40% das respostas, é motivar os engenheiros a agir. É mais difícil que reduzir desperdício ou criar relatórios perfeitos. O problema é fazer as pessoas se moverem. E tem uma história ótima no livro sobre isso, que gerou essa frase aí na tela, é de um praticante de FinOps que estava desabafando com o pai, sabe? Pai, não aguento mais, os engenheiros não fazem o que eu peço. E o pai dele, um cara experiente do Vale do Silício, olhou para ele e falou: meu filho, você não tem um problema novo de nuvem. Você tem um problema antigo de motivar outros seres humanos a fazer algo que você quer. E isso resume tudo. Não é tecnologia, é psicologia. E para entender como fazer isso, tem um modelo mental que eu adoro, chamado a escala da ação. Imagina uma balança. De um lado, a gente tem as coisas que empurram para a ação, o interesse da pessoa, a motivação dela. Do outro lado, tem as coisas que freiam a ação, o esforço que dá para fazer, a incerteza se vai funcionar e o medo de quebrar alguma coisa no processo. Para a pessoa agir,
O lado da motivação tem que pesar mais que o lado do medo e do esforço. Simples assim. Então, nosso trabalho como time de FinOps é ser um desequilibrador de balanças profissional, digamos assim. Como a gente faz isso na prática? Boa, exatamente. E tem 3 jeitos principais de fazer isso. Primeiro, aumentar a motivação. Ao invés de só falar precisamos economizar dinheiro, a gente conecta com o que importa para o time. Tipo, pessoal, se a gente economizar aqui, sobra orçamento para contratar mais uma pessoa para o time. Muda tudo, né? Segundo, dar clareza. Dar treinamento, documentação, um caminho fácil de seguir. E terceiro, que talvez seja o mais poderoso, reduzir o esforço. Ninguém tem tempo para ficar horas investigando uma recomendação. O time de FinOps tem que automatizar, entregar a informação mastigada, quase um botão de clique aqui para otimizar. Ou seja, não é só pedir, é facilitar a vida de quem vai executar. E isso me leva para a próxima pergunta. Como a gente transforma essas ideias todas numa cultura de verdade? Algo que as pessoas vivem no dia a dia da empresa. Exato. Agora a gente vai para o campo de batalha. Como que a cultura FinOps funciona na prática? Tem várias táticas práticas. Começa já na contratação. A gente tem que buscar gente que sabe colaborar e influenciar, não só os gênios técnicos isolados. Outra coisa que funciona muito é a gamificação. Criar uns placares, uns dashboards que mostram a eficiência de cada time. Gera uma competição super saudável. E claro, celebrar as vitórias. Mesmo as pequenas. Criar um selo de otimizador do mês, dar um reconhecimento público, isso faz uma diferença enorme. E o mais importante de tudo, nada disso se sustenta sem o apoio claro e visível da liderança. O C-Level tem que comprar a briga e dizer em alto e bom som: pessoal, isso aqui é prioridade. E tem algum exemplo de empresa grande que faz isso bem? Tem sim. Olha esse caso da Equifax. O que eles fizeram foi genial. Pegaram engenheiros que eram do time central de plataforma, que já manjavam muito de otimização, e colocaram essas pessoas para trabalhar dentro das equipes de negócio. Essa pessoa vira tipo um embaixador de FinOps ali dentro. Ela fala a língua dos desenvolvedores, entende as dores do time e ajuda a traduzir os objetivos de eficiência em ações práticas, no código, na arquitetura. É a prova viva de que FinOps é de fato responsabilidade de todo mundo. E tudo isso que a gente conversou hoje se resume a uma pergunta final. Uma reflexão para quem está nos assistindo. Na sua empresa, o custo da nuvem é visto como um problema de finanças ou como uma métrica de eficiência para todo mundo? É uma ótima pergunta, porque se a resposta for problema de finanças, a jornada ainda está no comecinho. Mas, se o custo já é tratado com a mesma importância que performance ou disponibilidade, por exemplo, aí sim, a base para uma cultura FinOps de sucesso já está pronta. A verdadeira transformação do FinOps, no final do dia, não acontece na planilha de Excel. Acontece na cultura da empresa.